Está começando Na Montanha, o seu podcast. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está ouvindo ou assistindo a gente. Esse é o Na Montanha e eu sou o Ailton Zulu. Eu estou recebendo aqui hoje uma pessoa muito especial. Ele é casado com a Rosana, pai do Marquinho e do Felipe, avô da Glória e da Branca, sogro da Isa e da Rebeca. Ele é palestrante, escritor, mentor de líderes, sócio-diretor da Crescimentum, graduado em administração de empresas, possui MBA em tecnologia da informação pela FGV e durante 25 anos trabalhou no ramo empresarial. É isso? É isso. Eu estou recebendo aqui Marco Fabossi. Seja bem-vindo. Obrigado, Zulu. Prazer, uma honra. Obrigado pelo convite. Espero, de alguma maneira, nesse podcast, colaborar para que quem estiver assistindo ou ouvindo possa refletir um pouco mais sobre a importância do tema que nós vamos falar, que é confiança na vida e também na liderança, que é o tema principal que eu falo no livro aí. Legal. O livro que nós iremos nos basear hoje é esse aqui, O Fator Confiança. Onde que eu mostro aqui, Matheus? Na 4? Aí mesmo? Matheus está na técnica aqui. Esse é o livro. E, Marco, quando eu comecei a te acompanhar nas redes sociais e depois eu fui comprar o livro, você fala sobre liderança, sobre empresas. Eu vi em você um treinador de corrida quando você fala o fator confiança. Você imaginou que você poderia atingir também essa área? Cara, eu sinceramente não imaginei, mas até na nossa conversa prévia aqui, agora você falando, tem muito a ver com o que eu já falo no livro, Porque eu falo que a confiança é a base da vida, Porque a nossa vida, ela é permeada por relacionamentos, nós somos seres sociais. E quanto mais a gente constrói esse alicerce chamado confiança nessas relações, a gente tem um resultado melhor naquilo que a gente faz nessas relações e em tudo que a gente produz com essas relações. E tem outro aspecto que está dentro do livro também que eu falo, que é por onde começa a confiança, que é a autoconfiança. Porque a confiança começa no oferecer confiança, numa relação. E a gente só consegue oferecer daquilo que a gente tem. Então, para oferecer confiança, eu preciso construir essa confiança do lado de dentro. E a autoconfiança para o esporte, para o atleta, é algo imprescindível, de desenvolver essa autoconfiança. Então, eu acho que tem tudo a ver com a corrida também, como com N outros pontos da vida que, não só com a liderança, como eu cito no livro, mas com qualquer relação, se a gente falar de vida social, de casamento, de amizade, se a gente falar de corrida, se a gente falar de qualquer outro esporte, a gente vai ver que a confiança e a autoconfiança estão presentes. Legal. Marco, tem como a gente definir confiança? O que é confiança? Cara, eu acho que definição de confiança, você pode ir no dicionário, que lá vão ter várias definições de confiança. Eu prefiro descrever confiança primeiro como um ato de fé, porque a confiança é justamente isso. Se eu precisar ver para confiar, então não preciso de confiança. Eu confio mesmo não vendo. Então a gente está aqui hoje, é nosso primeiro contato pessoal, porque a gente só se falou aí pelos aplicativos e tal. Então, cara, tanto você quanto a gente começou essa relação e está aqui hoje porque eu confiei em você e você confiou em mim, sem se conhecer, sem saber muito um do outro. Então, a confiança é um pouco disso, é um ato de fé. A gente vai quebrar a cara em algum momento? Vai, faz parte da vida. Mas, se a gente fizer um inventário da nossa vida, a gente confiou muito em muita gente e deu muito certo. Em outros momentos, talvez não, mas foram poucos momentos. Muitos momentos da nossa vida
né? Na grande maioria, a gente confiou e deu certo. Então, esse é o primeiro ponto. E a segunda descrição que eu trago de confiança é: confiança é como o ar que a gente respira. Se ele está presente, a gente não percebe. Porque quando tem confiança, cara, as coisas fluem naturalmente. Eu não preciso ficar pensando no que você está querendo dizer com o que você está falando. Eu falo aquilo que precisa falar, com respeito, obviamente. Eu acredito que o que você está me dizendo é verdade. Eu não preciso criar dupla checagem para ver se o negócio vai funcionar ou não vai funcionar. Então, quando tem confiança, as coisas fluem naturalmente, como o ar que a gente respira. Agora, quando o ar falta, todo mundo sofre. Assim, quando tem a falta de confiança também, todos nós sofremos. Então, confiança para mim é como o ar que a gente respira. Quando está presente, a gente não percebe, mas quando falta, todo mundo sofre. Então, porque se eu pegar uma definição de confiança, cara, no dicionário tem, mas não é isso que para mim importa de fato, porque é apenas uma descrição, uma definição. Para mim, o que vale mais é a consciência e a prática da confiança, cara. Então, para mim, confiança é um ato de fé. Legal, um ato de fé. E aí me remete... As pessoas que mais têm fé são as pessoas, normalmente, que praticam alguma religião. Uhum. A confiança, tem como ela ser treinável? Tem como praticar? Porque se eu vou na igreja, se eu vou na missa, se eu vou no culto, se eu vou, seja lá onde for, cultuar alguma coisa, é um ato de fé. Uhum. E quanto mais eu cultuo, mais fé eu tenho, né? E a confiança, é possível isso? É possível. É que assim, você vê que legal, né? A gente geralmente associa a fé à religião ou espiritualidade, né? Mas fé, na verdade, é uma esperança que a gente tem, né? Eu espero sem ver, vamos dizer assim, e faço alguma coisa para que aquilo aconteça. Por isso que até no livro eu trago um pouquinho daquela definição de esperança que o Mário Sérgio Cortella, né, sempre fala sobre isso, que esperança vem do verbo esperançar, que é diferente do verbo esperar, né? Então, como é que eu torno prática a minha fé? É justamente esperançando. Não é só sentado esperando que alguma coisa aconteça, mas eu acredito naquilo e faço alguma coisa para aquilo acontecer, né? Então, essa é uma prática que a gente pode ensinar para o nosso cérebro, porque você sabe que o nosso cérebro, a principal função dele, você sabe disso, todos nós sabemos, né? É nos proteger, é a sobrevivência. Então, cara, quando acontece uma possibilidade de eu exercer a minha fé ou esperançar uma relação com outra pessoa, cara, o nosso cérebro vem e fala assim, cara, cuidado. Por quê? Porque o cérebro está tentando proteger a gente, né? Agora, novamente, se a gente fizer um inventário e o cérebro lembra a gente daquilo que não deu certo, porque ele está tentando proteger a gente. Então, ó, você já confiou e quebrou a cara. Você tentou uma vez, não deu certo. Quando eu me deixo levar simplesmente por essa naturalidade do nosso cérebro, cara, fica difícil fazer a coisa acontecer. Agora, quando é aquela coisa, né, que o Kahneman fala do sistema 1 e sistema 2. O sistema 1 é aquele sistema de pensamento rápido, reativo. O sistema 2 é o sistema que eu elaboro um pouco mais. Então, eu preciso aprender a lidar com o meu sistema rápido e falar, peraí, será que isso é uma verdade minha ou é uma verdade mesmo, absoluta? E geralmente é uma verdade minha. Então, se é uma verdade minha, não é uma verdade absoluta, eu posso questionar. Aí eu vou para o sistema 2 e questiono, peraí, mas se eu pensar na minha vida toda e pensar nos momentos que eu confiei nas pessoas e deu certo, versus os momentos que eu confiei e não deram certo, qual é a quantidade? Putz, é infinitamente mais maior, que deu certo. Pô, então vale a pena confiar. Então, a gente consegue ensinar o nosso cérebro, a gente consegue treinar o nosso cérebro para trazer mais confiança para a nossa vida. Legal. Mas já que você falou que é confiar, o que a gente percebe, né, principalmente agora com rede social, com muita informação,
há uma impressão de uma crise generalizada, né, em confiar, em ter essa confiança. Você falou que confiou em mim, eu confiei em você, mas isso não acontece de forma tão natural no mundo afora, né? Uhum. Não, não acontece, e principalmente no Brasil. O Brasil é um dos países mais desconfiados do mundo. Existe uma pesquisa mundial que traz aí o resultado, né, de vários países para uma pergunta, né, uma resposta para uma única pergunta. E essa única pergunta é: você confia nas pessoas desse lugar? Ou seja, desse país? Então você pega lá Dinamarca, por exemplo, 80%. Você pega China, 60%. Estados Unidos, quase 40%. Você chega no Brasil com 7%. Então, o Brasil é um país desconfiado, né? É interessante, eu tenho um casal de amigos que foi para a Dinamarca, que é esse país que o índice de confiança é altíssimo, e ficou lá numa casa Airbnb, né, pelo Airbnb. E chegou na casa, não tinha, os proprietários não estavam fora trabalhando, mas a chave estava em determinado lugar. A orientação é eles pegarem a chave, entrar na casa, ocupar o quarto e depois, no final do dia, eles iam chegar e conversariam. E aí, quando chegaram, à noite eles estavam conversando lá e esse casal brasileiro perguntou para o casal: mas escuta, vocês não têm medo de deixar a chave, a gente entrar, vocês não conhecem a gente e a gente pegar alguma coisa de vocês, né? E ele disse que o casal não entendia o que eles queriam dizer. Tipo assim, cara, por que você vai pegar alguma coisa minha? Por que sabe? Então, essa predisposição, essa cultura de confiança, ela faz toda a diferença, né? Porque é um mindset que a gente tem. A gente já, quando uma situação se oferece para a gente confiar naquilo, na pessoa, na situação, o primeiro pensamento é justamente esse, cara: vai me passar a perna, vai me dar um balão. Porque nós estamos num lugar, num país onde a desconfiança prevalece mais que a confiança. Agora, a boa notícia é que a gente pode mudar esse negócio, né? Então, eu não consigo mudar o mundo, eu não consigo mudar o Brasil, mas eu consigo mudar esse negócio nos lugares onde eu me relaciono, nas relações onde eu de alguma maneira, estou interagindo. Na nossa, por exemplo, né, eu poderia ter tido uma outra postura com você, tanto quanto você comigo, mas a gente decidiu confiar um no outro. Então, a gente pode, de alguma maneira, talvez não conseguir mudar o mundo, mudar o Brasil, mas eu consigo mudar aquilo que está, de alguma maneira, perto de mim, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante. Você fala no seu livro que a confiança ela é um ativo valioso em relacionamentos, né? Uhum. No entanto, a confiança cega ela é perigosa. Como ter esse equilíbrio, né? Eu confio desconfiando? Então, eu acho que o confiar desconfiando não é uma boa alternativa, né? Porque faz parte dos ditos populares que a gente tem. A gente tem vários ditos populares que não ajudam muito na questão da confiança, né? Um deles é assim: não, eu confio desconfiando. Legal. O outro é: confiança é como cristal ou vidro. Quebrou. Não cola mais. O fato é o seguinte: existe até o Stephen Covey, ele traz isso no livro dele, Confiança Inteligente. Existe aí dois eixos que a gente precisa considerar quando a gente fala de confiança cega ou confiança inteligente. Ele diz o seguinte, cara: a gente tem um eixo que é a propensão a confiar, que é aquilo que eu já falei aqui, ou seja, qual é a minha propensão a confiar? O quanto, quando eu entro numa relação, a minha tendência maior é de confiar ou desconfiar, né? Esse é o primeiro eixo. E esse está sob o nosso controle. Eu consigo saber sobre a minha propensão a confiar e consigo mudar isso se eu quiser, se eu me esforçar para isso acontecer, como a gente já conversou aqui. Agora, o outro eixo, ele fala de análise, que é a análise da situação. O que significa isso? Poxa, se alguém, por exemplo, aconteceu aí algum tempo atrás, eu tinha um carro antigo, né, que eu
eu me iludi que eu ia gostar de ter um carro antigo, mas eu não gostei muito, e eu peguei e vendi esse carro antigo. Então veio uma pessoa de outro estado lá na minha casa para buscar o carro. Cara, eu não conhecia a pessoa. Conversei com ele como a gente conversou, tal. Veio com a família lá em casa, tal. Só que, cara, eu não vou deixar ele levar o carro enquanto o dinheiro não estiver na minha conta. Ponto. E eu já tinha feito esse acordo com ele, porque ele foi num sábado. Eu falei, olha, vê direitinho aí no seu banco como é que você vai fazer essa transferência, porque se o dinheiro não estiver na minha conta, o carro não sai de casa. Cara, eu tenho uma propensão a confiar? Tenho, né? Isso é inerente, eu sempre tive. Mas eu tenho que fazer uma análise da situação, cara. Eu não vou entregar meu carro para uma pessoa que eu ainda não conheço, né? Se o dinheiro não estiver na conta. Então, se eu tivesse feito isso, seria uma confiança cega. Cega, perigosa. E perigosa. É a mesma coisa se eu estou andando à noite numa rua escura, duas pessoas vêm na minha direção, cara, eu atravesso a rua e se as pessoas, né, forem na minha direção, eu saio correndo. Eu não vou cumprimentar as pessoas e abraçar as pessoas, né, oferecer confiança para elas. Então, essa análise a gente precisa fazer. Né? E muitas vezes não passa nem pela desconfiança, passa justamente pelo contexto. Por exemplo, como líderes, eu falo bastante liderança no meu livro. O meu livro é escrito essencialmente para líderes. Por exemplo, você está no teu dia a dia lá, você precisa delegar algo para alguém, certo? Mas a pessoa ainda não está preparada para aquilo. Ela ainda não tem todas as competências para fazer aquilo. Ela ainda não tem experiência para que você, né, deixe que ela toque sozinha aquele negócio. Então, nesse momento, cara, eu vou fazer junto com você. Depois eu vou fazer, você faz e eu fico olhando. Depois você faz e eu fico perto de você um pouco, né? Ou a gente faz junto, depois eu faço, você faz e eu fico olhando. E depois, quando eu achar que está tudo certo, a gente achar que você já pode ir sozinho, você vai. Aí você fala, então, quando você está lá do lado da pessoa, olhando ela fazer ou fazendo junto com ela, está desconfiando. Não estou desconfiando. Eu apenas estou sendo consciente de que ela ainda não está preparada. E por isso eu estou junto. Então, confio nela? Confio, mas é uma confiança inteligente. Legal. Ô, Marco, agora remetendo um pouco à corrida, né? E aí eu estava em um grande evento de corrida de montanha e acompanhando alguns alunos, e eu como treinador, né? Eu cheguei para uma aluna, ela estava ali no meio do percurso, correndo e tal, e eu aproximei dela e falei assim, você precisa confiar em você. Você precisa confiar naquilo que você treinou. Vai embora, se joga. E aí eu falei assim, eu vou dar esse feedback positivo para ver se ela muda o estímulo. Porque ela não mudava o estímulo, seja estava subindo ou descendo ou numa reta, continuava correndo e dava para perceber que ela estava com uma pressão psicológica muito alta. Mas a parte física, lógico, eu a conheço, eu percebi que ela não estava conseguindo desenvolver a corrida normalmente que ela faz durante o treinamento. E aí eu falei assim, você precisa acreditar em você, confia em você, que vai dar certo. Né? Por quê que muitas vezes as pessoas elas não conseguem ter essa autoconfiança e não conseguem se desenvolver, né? Puxa, os motivos podem ser vários, né? Eu não sei se eu tenho uma resposta específica para isso, porque já na sua fala, né, Zulu, sempre que existe essa pressão do tem que, sabe? E isso, de alguma maneira, afeta a autoconfiança das pessoas. Né? Você pode ver, quando a gente está fazendo uma atividade relaxada, vamos dizer assim, cara, tudo flui naturalmente, como no treino, por exemplo. Agora, quando entra aquela coisa do você tem que, é como você fazer uma prova na escola, você tem que tirar 10. Você, sabe? Você tem... Tudo que entra essa obrigatoriedade, isso afeta a nossa autoconfiança. Porque o cérebro, ele se sente ameaçado. E esse é um ponto, né? A gente tem aí no cérebro as nossas amígdalas corticais, né?
as amígdalas cerebrais, vamos dizer assim, que elas ficam assim, só com um radarzinho lá, vendo se tem alguma ameaça. Então, quando a gente impõe essa coisa do tem que, ou quando a pessoa se sente nessa obrigação de fazer alguma coisa, cara, o cérebro, ele como que... o cérebro límbico, né, a parte emocional do nosso cérebro, meio que sequestra a nossa racionalidade, vamos dizer assim, né? O sequestro da amígdala, que a gente chama. Isso leva a gente a ter um desempenho muito menor do que a gente poderia, em qualquer área da nossa vida. Pode ser cognitiva, pode ser, no caso do esporte, pode ser em qualquer outra área. Então, e aí eu vejo você falando como treinador, cara, reforçando isso na pessoa sem perceber às vezes. Não, você tem que confiar em você. É como se, cara, talvez a gente precisasse buscar tirar a pessoa. Esse é um ponto, né? A pessoa está muito no cérebro emocional, né? A gente tem que talvez fazer algumas perguntas para ela, sabe, fazer alguma metáfora para ela, para tirar ela desse lugar, para levar ela para um raciocínio um pouco mais amplo sobre a capacidade dela, né? Então, sei lá, como é que está a sua performance em relação, como é que está a tua performance agora em relação ao treino, por exemplo, né? O quanto você tem conseguido transferir o seu treino para a sua prática? Como é que você pode trazer a suavidade que você traz no seu treino para a corrida? Mas deixar que a pessoa busque uma resposta, porque cada pessoa vai ter uma resposta diferente. Muito provavelmente no treino, ela se dá a liberdade de pensar na família, de pensar nas coisas que ela gosta, de pensar... E aí, quando você faz uma pergunta do tipo, cara, como é que você pode reproduzir o teu treino aqui na corrida? Ela fala, pô, eu penso em tal coisa. Então, ela vai começando a buscar as suas respostas. Agora, quando eu coloco para ela, cara, você tem que fazer alguma coisa, você tem que confiar em você, você tem... Cara, eu estou colocando mais um peso nas costas dela, mais uma obrigação. E o cérebro não funciona bem assim. E ele se sente ameaçado e é um fator emocional e vai ficar mais pressionado. Mais pressionado ainda. E fisicamente não se desenvolve. Cara, porque você sabe disso, né? A corrida, eu sei disso porque a gente conversou aqui, eu corro 5K, né? Só para me manter, mas a gente sabe disso. Eu mesmo, às vezes, estou correndo, eu estou no quilômetro 3, eu falo, não vai dar, velho. Hoje não, eu comi alguma coisa ontem que não fez bem, sei lá, sabe? Aí eu falo, não, que nada, pô. Estou bem, mas eu mesmo brigo comigo, sabe? Fico brigando. Então, a gente sabe o quanto o emocional e o psicológico interferem na nossa performance, né? Não só na corrida, como qualquer outro esporte, ou qualquer outra área da nossa vida. Eu, quando vou fazer uma palestra que eu estou seguro, cara, a coisa flui assim, que eu vou no flow mesmo, sabe? Mas já existem momentos, por algum motivo, que talvez eu não descubra naquele momento, venho descobrir depois, que eu fico mais tenso numa palestra, eu fico mais tenso numa atividade, num treinamento, por exemplo. Cara, não flui. Não flui. É justamente porque parece que tem aquela coisa, não, tem que dar certo, tem que... Então, é um pouco disso. Como treinador, como facilitador, a gente precisa, na verdade, tirar esse peso que as pessoas têm que, né? Esse é o ponto. A meta, nesse caso, ela é menos importante que o processo. O processo é muito importante, né? A gente tem que focar no processo. Confiar no processo. Confiar no processo. E fazer com que o processo seja algo prazeroso, algo que de alguma maneira me realize, algo significativo, mas sem o peso de eu tenho que, sabe? Então, eu acho, tá? Eu estou dando uma resposta dentro de um contexto que eu não sou muito expert, mas que faço muita relação com o meu dia a dia, né, no mundo corporativo. Não, e está perfeita a comparação, porque quando eu faço uma análise de todo o ocorrido, você está coberto de razão. Porque chegou ao final da prova, a pessoa acabou vomitando, né?
E aí depois ela falou para mim, nossa, mas eu fiquei na zona 2 e na zona 3, na minha frequência cardíaca eu estava tranquilo. Eu falei, mas tinha uma pressão muito grande aqui. Então essa pressão aqui não condizia com a parte física, estava uma parte emocional. Né? Então você tem muita razão no que você fala. No seu livro você fala das 4 dimensões da confiança. Quais são elas, Marco? Vamos lá. Só falar por que das 4 dimensões. Quando a gente fala de confiança, a gente pensa geralmente em um sentimento, uma emoção, um feeling. E quando eu falo das 4 dimensões da confiança, que é assim uma das bases do livro, eu estou trazendo aí a confiança como competência. Esse é o objetivo principal. Por que competência? Porque primeiro que é uma competência, ou seja, e como competência eu posso desenvolver essa confiança, eu posso aperfeiçoar essa confiança, e dessa maneira eu consigo enxergar quais são os pontos que eu preciso desenvolver, quais são os pontos que eu estou bem, quais são os pontos que talvez não esteja. Então, a tentativa aí de construir as 4 dimensões da confiança é justamente de estruturar, tornar um pouco mais palpável e concreto aquilo que não é, né? Então, óbvio, coloquei algumas coisas em caixinhas que geralmente não estão em caixinhas porque a gente está falando de seres humanos. Seres humanos a gente não consegue colocar em caixinhas. Mas eu acho que foi um bom resultado, né? Essas 4 dimensões da confiança, essa tentativa. A primeira dimensão da confiança é a autoconfiança. É onde tudo começa, né? Tudo começa no autoconhecimento. Então, para eu construir autoconfiança, eu preciso primeiro ter autoconhecimento. Eu preciso, saber sobre aquilo que eu sou bom, aquilo que eu não sou, quais são os meus valores de vida, qual é o meu propósito de vida, quais são as emoções que me ajudam, quais são as emoções que não me ajudam, quais são os gatilhos dessas emoções, como é que eu trabalho para, de alguma maneira, aliviar esses gatilhos ou trabalhar quando esses gatilhos acontecem, né? Ou seja, o que eu faço. Então, isso é autoconhecimento. A gente tem muita dificuldade, eu falo a gente ocidental, os ocidentais, a gente tem uma dificuldade muito grande de olhar para dentro. A gente é aculturado a olhar para fora. A gente é diferente dos orientais que são aculturados a olhar mais para dentro, né? Você vê que todas essas coisas que tem um olhar mais interior, isso geralmente vem do Oriente, né? A gente adapta, a gente captura isso, mas raramente isso é criado no Ocidente, porque a gente tem uma dificuldade de olhar para dentro. Então, tudo que é auto, então, autoconfiança, autoconhecimento, autogestão, autoestima, tudo isso é difícil para a gente. Por isso que essa é a dimensão mais complicada para a gente. Autoconfiança. Então, ela começa no autoconhecimento e depois passa pela vulnerabilidade, que também é um outro tema que, para nós, hoje é uma novidade, né? A Brené Brown fala muito sobre isso. A gente já entendeu que é importante ser vulnerável e que não significa abrir nossa vida para todo mundo, mas significa minimamente para as pessoas que se relacionam com a gente, permitir que as pessoas saibam com quem estão lidando. Então, não tem problema nenhum, porque o autoconhecimento é eu me conheço. A vulnerabilidade é eu me reconheço naquilo que eu me conheço. Então, esse sou eu, sem problema. E a partir desse momento eu me torno mais autêntico. Então, esses 3 pontos que é principalmente autoconhecimento, vulnerabilidade e autenticidade formam a autoconfiança. Essa é a primeira dimensão, autoconfiança. A segunda dimensão é a dimensão da confiança pessoal, que essa é mais natural para a gente, porque tem a ver com honestidade, integridade, transparência, né? E que eu falo que é tão natural que às vezes a gente tropeça nela sem perceber, né? Tipo, eu costumo no mundo corporativo falar muito sobre isso. Cara, vou falar aqui uma palavra feia, mas essa praga de, falar de pessoas ao invés de falar com pessoas. Eu tenho alguma coisa para falar para você, eu não falo para você. Eu vou para outra pessoa e falo de você. E principalmente coisas que eu não falaria na tua frente. Cara, isso é desonesto. Pô, e a gente vê acontecer de monte no mundo corporativo. Isso arrebenta com a confiança, né? Então, apesar da segunda dimensão, que é a confiança pessoal, ser muito natural para a gente, honestidade, integridade, transparência, ética, a gente tropeça nela muitas vezes sem perceber. A terceira dimensão, essas 2 dimensões são individuais.
a autoconfiança e a confiança pessoal. As outras duas dimensões são coletivas. A terceira dimensão é a confiança interpessoal, né? Que é como eu me relaciono com as pessoas. Isso tem a ver com interesse genuíno, isso tem a ver com equidade, isso tem a ver com empatia, né? Então, eu gosto muito da expressão, dentro dessa dimensão interpessoal, da dimensão, da expressão interesse genuíno. Por quê? Porque é como se fosse uma combinação de empatia mais compaixão. Porque só empatia não resolve, né? Quantas vezes a gente passa na rua e vê uma pessoa numa situação difícil e a gente se compadece daquela pessoa? Poxa, isso é empatia. Mas, cara, o que você vai fazer com isso? Porque só me compadecer da pessoa, só me colocar no lugar dela, não resolve a situação. Eu preciso ir um pouco além. Se eu quiser demonstrar interesse genuíno, o que eu posso fazer para te ajudar? O que eu posso fazer para, de alguma maneira, melhorar essa situação? Isso pode ser na nossa casa, isso pode ser com os nossos amigos, isso pode ser no trabalho, isso pode ser na corrida, né? Mas eu não apenas observo e me compadeço e me empatizo com aquilo. Eu vou e faço alguma coisa por essa pessoa. Eu me proponho a fazer algo por ela. Essa é a terceira dimensão. E a quarta dimensão é a dimensão realizacional, que é um neologismo, não existe essa palavra, né? Mas tem muito a ver com o quanto eu tenho capacidade de realizar daquilo que se espera de mim. Então, por exemplo, e essa dimensão realizacional, ela é situacional. Ela tem a ver com aquilo que eu faço, né? Então, por exemplo, eu não sei o quanto você tem intimidade com a música, né? Se você canta bem ou não canta bem. Mas se você não canta bem, cara, eu não vou te convidar para cantar numa festa importante para mim. Porque nessa dimensão realizacional, eu não confio em você para fazer isso. Eu confio em você nas outras 3 dimensões, mas não para fazer isso. Agora, se eu precisar treinar para correr, aí eu vou conversar com você. Porque nessa dimensão realizacional, eu confio que você pode fazer o melhor. Então, quando eu junto essas 4 dimensões, eu consigo perceber aonde eu posso, de alguma maneira, potencializar as relações ou melhorar, né, a minha capacidade de construir essa competência, a confiança. Legal, Marco. Eu canto muito mal. Então eu acertei, porque não ia te chamar mesmo. Eu gosto muito de música, mas canto muito mal. Eu ia te chamar para participar da festa, mas não para cantar. Da festa, com certeza. Eu como bem. Você falando sobre o Ocidente e o Oriente, olhar para fora e olhar para dentro, isso me levou ao treinamento, à corrida, à comparação, né? Isso é muito comum na corrida. Eu ficar olhando para o outro, observando o outro. E muitas vezes eu coloco mais uma pressão na situação, né? Então, quando você fala do Oriente e do Ocidente, que um olha é mais introspectivo, o outro olha muito para fora, eu lembro do Phelps, Michael Phelps, basicamente voltando de aposentadoria, competindo no Rio de Janeiro, na Olimpíada do Rio. Tem uma foto muito emblemática que ele está nadando na raia ali e o adversário dele está olhando para o lado e ele está olhando para frente. Coincidentemente, ele venceu a prova, né? Então, por que a gente, além de fazer a comparação, Marco, com o outro, olhar para o outro, a gente tem a tendência de dar uma desculpa, de arrumar uma justificativa? Boa. Exatamente isso, Zulu. Essa tendência de olhar para fora leva a gente, e a gente vê muito isso no Brasil, em todas as áreas, né? Leva muita gente a dar uma desculpa, cara, sabe? Por quê? Porque o problema não é meu. O problema é alguém criou esse problema. Alguém tem que resolver esse negócio, sabe?
Então, a gente acaba perdendo força para fazer as coisas acontecerem, porque a gente entende que alguém tem que resolver isso. O problema é alguém que criou. E muitas vezes é alguém que criou o problema. Né? Porque eu costumo falar da lei do 1/3. Né? Toda situação na vida ela tem 1/3 de responsabilidade do universo. Você pode chamar do que você quiser, Deus, né, universo, o que você quiser. 1/3 é aí. O outro terço, outras pessoas que muito provavelmente estão envolvidas nessa situação. Agora, tem 1/3 dessa situação que não é proporcional, mas uma parte dessa situação, 1/3, que é meu, cara. E você pode perceber, esse olhar para fora, não, foi Deus que colocou isso na minha vida. Ou foram as outras pessoas que criaram esse negócio para mim. Então, eles que resolvam. Cara, me tira a força para fazer o negócio acontecer. Então, esse olhar para o lado de fora, ele tira da gente a energia que a gente poderia ter, porque o que acontece? Quando eu acho que a coisa não é minha, não é responsabilidade minha também, eu reclamo. Alguém vai resolver isso, então eu reclamo. E quando eu reclamo, eu trago uma energia negativa para dentro de mim e tiro força, energia, entusiasmo, né? Eu gosto da palavra entusiasmo, que é sopro de Deus dentro, né? Tira entusiasmo da gente para fazer as coisas acontecerem. Então, a gente precisa... Só que tem uma coisa importante. O nosso cérebro, ele é educável, né? Então, a gente, tendo mais consciência disso, eu consigo educar meu cérebro, sabe? Novamente, passa pelo sistema 1, porque não tem jeito de passar ali pelo intuitivo, pelo rápido, né? Pelo reativo, mas eu consigo entender isso e dominar isso, né? E pensar no que eu vou fazer. Não, peraí. Eu estou reclamando que hoje está chovendo, né? E assim, porque está chovendo, meu treino não vai ser tão bom quanto poderia ser. Cara, eu vou fazer o melhor treino que eu puder fazer na chuva. Mas não vai ser tão bom quanto... Sim, mas vai ser o melhor que eu posso fazer. Porque eu me concentro no meu 1/3 e não naquilo que o externo, né, de fora me oferece. Está fora. Então, cara, isso faz uma diferença. É aquela coisa do locus interno e locus externo, né? Quando eu jogo o locus para fora, é responsabilidade deles. Quando eu trago para mim, cara, eu ganho força e energia e entusiasmo para fazer a coisa acontecer. Então, é minha responsabilidade também. Pode ser só minha, mas naquilo que compete a mim, eu vou fazer o meu melhor. Esse é o pensamento que a gente precisa, sabe, trazer para dentro da gente para que a gente possa fazer o nosso melhor. É perfeito? Não. É melhor que o outro? Talvez não, mas é o meu melhor. Esse é o ponto. É muito interessante esse ponto e a gente discute muito sobre autorresponsabilidade, né? Uhum. De você assumir a sua parte. E quando você assume a sua parte, é isso que você falou. Eu fiz o meu melhor hoje era esse. E não... quando eu falei para você da justificativa, da desculpa, né? É para a gente tentar amenizar alguma coisa que a gente deixou de fazer pelo caminho, pela jornada, né? E a jornada é uma jornada longa, porque não é somente, eu estou falando aqui agora de corrida, mas não é somente o dia da corrida, tem, como você falou, o dia do treinamento na chuva, no sol, o dia que você não acordou bem, o dia que o filho não está legal, o dia que a esposa ou o esposo não está legal. Então, lidar com essas situações externas faz com que o autodesenvolvimento ele tenha que sobressair, né? Total. É aquela coisa, cara, é de dentro para fora, né? A gente sabe disso, mas muitas vezes, por algum motivo, a gente se deixa influenciar e levar pelas situações. Aquela coisa, eu não posso controlar o que acontece comigo, mas eu posso controlar aquilo que eu faço com o que acontece comigo, né? Então, é um pouco disso, que não é simples, porque a gente vem de uma história de olhar para fora mais do que olhar para dentro, mas é muito possível, né? E essa é a boa notícia, a gente pode se educar a fazer esse negócio acontecer. Acabei de lembrar da ralada no carro. Que ralada no carro? Vindo para cá, né? E aí
Ah, eu vi que você falou alguma coisa, mas eu alguma coisa no carro você falou, mas não entendi que era isso. E aí, normalmente, ou tem um nervoso ou dois, né? Eu falo que só pode ter um, porque se tiver dois, dá confusão, sai briga. E aí, normalmente eu fico muito calmo nessa situação, né? Eu desço, pergunto se está tudo bem. E normalmente eu assumo o prejuízo, estando certo ou errado, né? Já teve várias situações e as pessoas elas se desesperam e eu falo assim, o importante é que estamos bem. Isso aí uma hora a gente vai arrumar, né? Então, você saber lidar com a situação negativa, né? O porquê que está naquele momento é muito importante, né, Fábio? É impressionante, porque você foi falando me conectou com uma coisa, porque eu costumo dizer que, e não é minha essa frase, mas é do Richard Barrett, ele fala isso, ele fala, cara, todo evento é neutro. Quem dá significado para ele somos nós. E tem tudo a ver com o que você está falando. Por quê? Porque, cara, eu uso até esse exemplo. Pô, 2 pessoas saem de manhã para trabalhar de carro, no meio do caminho batem o carro. Uma delas sai assim, cara, que droga, estraga o meu carro, estou pagando o carro, tenho uma reunião, vou atrasar, né? Vou perder a gravação, vou atrasar a gravação do podcast e tal, pô, desespera tal. A outra desce do carro e fala, putz, que bênção, cara, não aconteceu nada comigo. A situação é a mesma. O evento é exatamente o mesmo. Só que quem dá significado para o evento somos nós, né? Então, eu posso não ter feito o melhor treino hoje, cara. A pergunta que eu preciso me fazer é, o que eu aprendi com isso? O que eu posso tirar desse negócio, desse lugar? A minha corrida não foi boa. Tá bom, por que não foi boa? O que eu posso fazer melhor? O que eu posso fazer de diferente para que amanhã ela seja melhor? Então, esse olhar para dentro e não olhar para fora, né? Isso faz toda a diferença na vida, cara, né? É isso, cara. Acho que você trouxe aí um exemplo. Eu não tinha entendido quando você falou para mim no áudio lá do carro. Eu pensei que você estava dando um trato no carro, alguma coisa assim. Mas agora que eu vi que deram uma ralada no seu carro. Mas Marco, a única coisa que eu falei assim, olha, meu horário está contado, eu não posso ficar muito tempo conversando, que eu preciso bater um bate-papo em outro lugar. Mas isso, né, é um amadurecimento e um aprendizado, porque eu falo que quando a gente tem filhos, a nossa vida muda, né? Eu falo que o medo não medo, a gente quer viver mais. Quer viver mais para poder não proteger, mas estar ali acompanhando todo o crescimento deles. Então, isso fez eu ser uma nova pessoa diante. Algumas pessoas falam assim, nossa, você parece ser tão calmo. Eu falo, poucas coisas conseguem me tirar do eixo, né? Porque é justamente isso que você falou, todo evento ele é neutro, né? Depende de como você vai dar, qual a importância você vai dar para aquilo. Isso serve para os corredores, como você vai encarar uma montanha. O que eu falo é o seguinte, se você treinou, você vai olhar para ela e falar, não, eu já treinei, eu vou subir, né? Se você não treinou, você vai começar a gerar dúvidas e aí você tem 2 opções, ou você senta ali no pé da montanha e fica ali chorando, ou você encara mesmo assim com pouco treino, né? Você está falando aí, eu lembrei de uma situação, a gente aprende na vida muito, né? Em todas as situações. Por mais que eu tenha consciência de tudo que eu escrevi aí, eu também sou um ser humano em desenvolvimento, né? Ou seja, eu estou aprendendo todos os dias, né? Eu busco praticar tudo que está aí, mas obviamente eu como ser humano eu também tenho minhas falhas. Eu lembro que estava na pizzaria com minha esposa e o meu irmão e a esposa dele também, e eu fui pegar um pedaço de pizza lá que estava para servir para o meu irmão ali, e eu bati na garrafa que estava ali de refrigerante e caiu e sujou tudo a mesa ali. E eu fiquei bravo com a minha esposa porque ela não me ajudou a segurar a pizza. Mas, na verdade, eu quis jogar para fora a responsabilidade de algo que era meu, né? A minha frustração, vamos dizer assim. Aí a gente até, assim, depois, quando chegou em casa, ela falou para mim, assim, poxa, nada a ver, né? Você ficar bravo comigo e tal. E eu pedi desculpa para ela, tudo bem, mas, cara, 2 dias depois, sei lá, 3 dias depois, a gente estava em casa almoçando ali, comendo alguma coisa, eu bati
no refrigerante e, não, sei lá, onde bati, caiu o líquido lá. E sem ela, eu fui responsável por isso. Ela simplesmente falou, tudo bem, não tem problema. Porque sujou toda a toalha e tal, não tem problema. Ela pegou o papel, tal. Ela não falou nada, ela só quis me dizer, não fez de propósito, assim, querendo me dizer isso, mas eu falei, cara, o que tem derramar o negócio na mesa, sei lá, sujar? Então, assim, é o significado que a gente dá para cada coisa que acontece na nossa vida. Isso vai fazer a diferença para o que a gente vai fazer depois. Porque se eu dou significado, que talvez fosse o melhor significado para aquilo, talvez você brigasse no trânsito, talvez você brigasse com a pessoa. Então, é isso. E tem muita gente brigando, né? E perdendo a vida por 1 minuto de reatividade. Total. Ô, Marco, eu queria que você contasse pra gente a história do poço. Da água? Da água. E aí eu já vou emendar a pergunta. Se a gente fizesse aquele experimento aqui no Brasil hoje, de 100 pessoas, quantas pessoas ia seguir o que está escrito ali no... Boa pergunta. Eu nunca tinha pensado desse ponto de vista, mas legal. Não, essa história é uma metáfora, né? Eu gosto muito, você vê que o livro está repleto de histórias, metáforas. De uma pessoa que estava andando no deserto, quase morrendo de sede, e avistou uma cabaninha lá, e foi até aquela cabaninha, e lá viu uma bomba d'água, né? Ou seja, uma bomba que extrairia água de algum lugar ali. E aí ela tentou fazer a bomba funcionar, não funcionou, mas ela observou que logo do lado ali tinha, né, não tinha visto ainda, uma garrafa de água, cheia de água, mas só que tinha um bilhetinho falando assim, olha, para você fazer a bomba funcionar, você tem que jogar toda essa água lá dentro. E aí você tira a água que você quiser. Só que a pessoa ficou nesse impasse, cara, eu estou quase morrendo de sede. Se eu jogo a água aqui e não funciona, eu morro de sede e eu tinha água do meu lado. Ou eu tomo essa água aqui e resolvo o meu problema. Aí a pessoa resolveu acreditar e jogou a água lá, foi bombando, aí o fio de água saiu, e aí saiu água em abundância, ela se fartou de água, e depois encheu novamente a garrafa e colocou a garrafa ali com o mesmo bilhete e escrito assim, confie, dá certo. Então, é aquela coisa, né, cara? Confio ou não confio? Eu acho que no Brasil a grande maioria das pessoas ia tomar água. Justamente pelo fato de a gente estar num país onde o índice de confiança é muito baixo. A gente sempre está com o pé atrás, sempre está acreditando que, sabe, alguém vai passar a gente para trás. Então, eu acho que no Brasil a grande maioria tomaria água. Não, sabe, eu vou resolver o meu problema. É aquela coisa, né, cara? É a lei da escassez, né? Então, eu tomo o meu e eu resolvo o meu problema, que é muito como o brasileiro pensa, né? Infelizmente. O brasileiro, estou generalizando, mas muitos brasileiros pensam. Agora, a lei da abundância é aquilo que tem para todo mundo, né? Então, porque se eu conseguir colocar água na bomba e ela sair, eu vou me servir e muitas outras pessoas vão poder servir também. Mas a gente muitas vezes pensa mais na escassez, né? Eu resolvo o meu e está tudo certo. Então, no Brasil, eu acho que muita gente ia tomar água e não ia colocar água na bomba. Eu vejo algumas mudanças aqui agora. Vamos lá. No Brasil, né? Outro dia eu estive numa pousada e a pousada não tinha recepcionista, você entrava e aí tinha uma geladeira lá, você poderia consumir o que você quisesse, tinha o Pix, o valor do Pix, para você fazer ali o pagamento, né? Uhum. Isso é uma confiança, né? Total. E outro dia também eu passei em um local, estava em Gonçalves, né? Minas, e aí tinha uma barraquinha. Nossa, eu tomei um susto. Uma barraquinha com água, com frutas, e tinha o valor de cada um. Pega e paga. E tinha uma caixinha para você colocar o dinheiro. Eu olhei aquilo, eu falei, não, isso aqui deve ter alguma câmera escondida, né? Não é possível que isso aconteça, porque a gente é desconfiado. Mas teve alguém ali que confia nas pessoas. Agora, interessante, Zulu,
Quando isso acontece, qual é a sua postura? O que você faz? Você foi lá... Cara, eu faço o possível para honrar essa confiança. Exato. Você vê que interessante isso? Mas a questão é ter ousadia para fazer isso. Porque, cara, o sentimento do outro lado... Novamente, eu vou oferecer confiança. Alguém vai passar aqui e vai pegar alguma coisa sem pagar? Vai acontecer isso. Mas a grande maioria não. E assim, tem restaurantes que fazem isso, né? Eu passo até um vídeo quando eu falo sobre confiança de um restaurante no litoral que faz isso, que foi alvo de uma reportagem também. Tem uma reportagem há algum tempo que uma emissora fez na Dinamarca, onde os mercadinhos lá não tem ninguém, tipo os mercados pequenos. Tem tudo lá, tem o preço, tem a maquininha de cartão, lá não sei o que é, mas o QR Code lá para pagar, porque não deve ser Pix, deve ser outra coisa. Mas, assim, então a pessoa serve. Por quê? Porque primeiro que o dono do estabelecimento confia que as pessoas vão fazer isso. Segundo, que se tiver alguma perda, ela é muito menor do que tudo que ele cria com esse negócio aí. Só para fechar esse negócio aí, a minha nora teve agora na Dinamarca, eu estou falando da Dinamarca, ela teve há 2 semanas atrás na Dinamarca fazendo um trabalho lá, e ela trabalha com fotos, tal, ela trabalha com moda, e ela esqueceu a câmera dela, uma câmera boa. Lá o transporte principal é a bicicleta. Esqueceu lá em cima de uma bicicleta lá, que ela pôs para tirar uma foto, que outra pessoa estava tirando dela com uma outra máquina. Esqueceu. E saiu. Chovendo um pouquinho, tal, chuviscando, tal. Cara, 3 horas depois ela voltou, já desesperada. A câmera estava no mesmo lugar. Caramba. Ninguém tinha tocado na câmera. Impressionante. Aqui a gente já viu, eu já assisti alguns vídeos de pessoas deixar cair de forma proposital o celular. Né? Daquele do choque, já viu aquele do choque? A carteira, né? E assim, a gente sabe que tem gente que tenta levar muita vantagem. Um dos primeiros celulares que eu tive, eu perdi ele. E aí entrei em contato com a pessoa que achou. E aí ela queria um dinheiro para devolver o meu celular. E naquela época é diferente de agora, né? Agora você salva ali o contato de e-mail, você tem todos os contatos depois, quando você colocar outro chip. Falei para ela, faz o seguinte, eu não tenho esse dinheiro. Pode ficar com o celular, mas me manda o chip pelo correio. E aí ela mandou o chip pelo correio, mas ficou com o celular porque eu não tinha o valor que ela queria. Olha só. Né? Mas esse fator confiança ele é interessante. Uma outra oportunidade, eu achei uma carteira. E a carteira ela estava com os cartões do banco e tinha senha, né? E tinha o contato da pessoa. Eu entrei em contato com a pessoa e falei assim, olha, eu achei sua carteira, tá com seus cartões do banco, tem senha, tem documento, tal. Fala onde você mora que eu deixo aí. Falou, eu moro em tal lugar. E eu cheguei, fui devolver a carteira para a pessoa, ela não estava a esposa, né? Aí eu falei, olha, essa carteira aqui eu achei. Ela falou assim, olhou para mim e falou assim, cadê o dinheiro que estava aqui dentro? Aí eu falei assim, eu não sei, eu achei a carteira dessa maneira que eu estou te devolvendo. Até mesmo porque se fosse eu que tivesse pego o dinheiro ou a carteira, eu não teria entrado em contato e nem estaria aqui devolvendo a carteira. Então, existe um fator de desconfiança muito grande. É né? aquilo que eu falo. E aí eu quero saber de você, a confiança é uma habilidade? Ela é também, não é só. Porque é o que eu falei, tem todo um sentimento, tem toda uma emoção, tem toda uma história, né, de ter confiado e quebrado a cara ou não. E isso faz toda a diferença. Mas é também, e eu acho que principalmente, uma competência, uma habilidade. E como tal, pode ser treinada. É por isso que as 4 dimensões que eu trouxe aí, que a gente conversou, estão presentes aí nesse livro, porque essa é a minha crença, né? Eu acredito nisso, eu acredito que, sim, confiança tem a ver com emoção, tem a ver com sentimento, tem a ver com histórico, mas é também uma competência.
e como tal pode ser treinada, pode ser desenvolvida, pode ser aperfeiçoada. Então, é isso que eu acredito. Legal. A gente sabe, Marco, que as redes sociais, a internet em si, tem muita informação falsa. Sim. A onda da fake news, né? Cada vez mais. Isso para todos os assuntos, não estamos falando só de política, mas isso relacionado a todos os assuntos. Como confiar num mundo tão moderno? Acho que tem a ver com a questão da confiança inteligente, que a gente conversou aqui um pouquinho, né? A confiança cega, ela é ruim para todo mundo, né? A confiança, a falta de confiança também. Agora, a gente tem que ter uma confiança inteligente no sentido de entender, cara, dominar minha propensão a confiar, ou seja, aumentar minha propensão a confiar, porque isso depende de mim, mas também ter assim, a consciência de que eu preciso avaliar os ambientes, eu preciso avaliar as situações e entender quão inteligente é eu confiar sem ter as informações mínimas que eu preciso para tomar uma decisão. Como eu dei aquele exemplo do meu carro, como vários outros exemplos, por exemplo, quando as pessoas ligam, né, para passar um golpe pedindo informações, tal, cara, desculpa, eu não quero ser indelicado, mas não conheço você, não sei quem está falando do outro lado, não vou te passar nenhuma informação, né? Então, esse equilíbrio entre propensão a confiar, que precisa ser alta, se eu quiser ter assim, aumentar a possibilidade de confiança, mas com uma boa análise também da situação e do contexto, quando eu combino essas duas coisas, eu faço uma escolha inteligente da confiança ou uma confiança inteligente. Agora, isso se aplica às redes sociais também, né? A gente sabe que as pessoas não mostram as tragédias nas redes sociais, né, pessoais. As pessoas geralmente mostram aquilo que, de alguma maneira, vai torná-las mais atraentes nas redes sociais, vai torná-las mais, assim, bem vistas nas redes sociais. Então, a gente sabe disso. Então, a gente já quando a gente vai para as redes sociais, já existe uma certa predisposição a refletir se é só aquilo mesmo, sabe? Se não tem mais alguma coisa que não está sendo dita, né? Então, mas é a realidade das redes sociais. Se não for assim, as redes sociais não acontecem, né? Elas são construídas para aumentar o nosso nível de dopamina, que você sabe muito bem o papel da dopamina e da endorfina dentro do teu trabalho, né? Sim. As redes sociais, elas são projetadas para isso. E então a gente só precisa olhar com certo cuidado, né? Não tenho, eu sou usuário das redes sociais, cheguei a 15K agora, obrigado aí, né, pessoal que me ajudou, chegar a 15 mil seguidores agora, que não é muito, eu sei, mas para mim é muito significativo. A minha nora, a Isa Rabelo, é influencer também nas redes sociais, ela é a profissão dela, então ela é, assim, gosto muito do trabalho dela, ela faz com muita seriedade, então a gente vai encontrar de tudo nas redes sociais, né? Então é difícil falar que eu posso confiar em tudo que vai nas redes sociais ou não, mas no fundo elas acontecem, elas trazem um lado bom das coisas só, não só, mas na maioria das vezes, e não tão bom em outros momentos, né? E a forma com que você aproveita tudo isso, né? Eu tive a oportunidade de conhecer você através de uma rede social e depois achei o assunto muito interessante e fui para outras redes, né? Achei vídeo seu de 2013, né? Achei... Sem barba, com mais cabelo, né? O tempo passa, né? O tempo voa. Então tem um lado importante e você precisa ter a confiança inteligente, né? Você define, né, a confiança como o ar que respiramos. E aí você disse que quando há ausência, todos sofrem, né? Mas
se a confiança ela está presente, né? Como eu posso transferir isso, seja para qual área for? Eu sou um profissional, eu trabalho numa empresa, eu sou um atleta de corrida, de mountain bike, de escalada. Como eu confio em mim? A autoconfiança, né, que a gente conversou aqui. Bom, eu acho que assim, primeiro ponto que você falou de transferir isso para o ambiente onde eu estou. Então, o primeiro passo, cara, é aquilo que eu falei, é oferecer confiança. Não tem jeito de você construir confiança sem oferecer confiança. Então, eu posso estar num ambiente desconfiado, num ambiente onde as pessoas não confiam uma nas outras. Então, como é que eu quebro isso? Cara, oferecendo confiança, não tem outro jeito. Existem leis na vida que a gente não calcula, mas elas estão lá. A inércia eu calculo, a gravidade eu calculo, mas existe uma lei chamada lei da semeadura que eu não calculo, mas ela está lá presente na nossa vida em tudo que a gente faz. A gente só vai colher se a gente plantar. A gente não vai colher algo diferente daquilo que a gente planta. Isso é a lei da natureza. Então, se eu quero transformar um ambiente desconfiado num ambiente de confiança, eu preciso plantar confiança. Eu preciso ser o primeiro a oferecer um voto de confiança naquele lugar. Posso quebrar a cara? Mas essa ousadia, ela certamente é aquilo que você falou, cara. Eu monto uma barraquinha aqui e coloco as coisas para que vocês peguem e paguem sem que eu veja. Eu estou oferecendo confiança. Você vê, eu estou indo contra o sistema, né, oferecendo algo diferente, e as pessoas que estão do outro lado, aquilo que eu perguntei para você, o que você faz quando você vê um negócio desse? Cara, eu quero honrar essa confiança que estão colocando em mim. Eu vou pegar esse negócio e vou pagar, né? E tem até o vídeo do restaurante que eu uso para isso. As pessoas até falam às vezes, eu deixo até um pouco mais porque eu me sinto, né, honrado com esse negócio aí. Então, esse é o primeiro passo, cara. Se eu quero transferir transformar esse lugar num lugar desconfiado, num lugar de confiança, eu preciso plantar confiança. Esse é o primeiro passo. Agora, para plantar confiança, aí é aquilo que você trouxe agora. Eu não consigo plantar uma semente que eu não tenho do lado de dentro. Eu preciso ter essa semente aqui. Por isso que desenvolver a autoconfiança é tão importante. Por isso que o autoconhecimento é tão importante, a vulnerabilidade é tão importante e a autenticidade é tão importante. Porque se eu não tiver essa confiança do lado de dentro, se eu não tiver essa semente aqui, eu não consigo oferecer para você. Pessoas com baixa autoconfiança, em geral, são desconfiadas. Porque elas veem ameaça em todo lugar. Agora, quando eu estou consciente de quem eu sou, quando eu estou consciente daquilo que eu faço bem, daquilo que eu não faço, daquilo que eu estou buscando melhorar, né? Quando eu me sinto confortável com quem eu sou, então eu posso oferecer confiança. Legal. O Marco Fabossi, treinador agora, quais seriam os exercícios para eu treinar a minha autoconfiança? Cara, primeiro, onde começa tudo, amplie o seu autoconhecimento. A gente não tem a cultura, o costume de parar para conversar com a gente mesmo. A gente sabe quando a gente faz alguma coisa legal, quando a gente não faz alguma coisa legal. Cara, então para um pouquinho e pensa, poxa, isso aqui não foi legal. Tá? Eu não tratei legal o Zulu naquela situação, tal, beleza. Para e pensa, cara, por quê? O que eu acredito para fazer desse jeito? O que eu poderia fazer melhor? Né? Que emoções estavam presentes aí? Né? Que eu preciso? Então, eu preciso começar a conversar um pouco mais comigo. Autoconhecimento. Uma ferramenta super de autoconhecimento é feedback. Cara, peça feedback sobre aquilo que você está fazendo. Ah, não, mas é a pessoa falar que não está bom. Ótimo, porque vai te ajudar a melhorar. Mas não, eu evito para não ter essa dor de alguém falar para mim que eu não estou fazendo bem alguma coisa. Cara, crescer dói. Então não tem jeito. Então eu preciso ampliar meu autoconhecimento. Terapia ajuda demais. Meditação ajuda demais também. Então amplio o meu autoconhecimento. Esse é o primeiro passo para construir essa autoconfiança. E depois, cara, deixe que a vulnerabilidade faça parte da sua vida. Certo? Como eu falei, não precisa sair pelos 4 cantos do mundo gritando eu sou ruim nisso, sou péssimo nisso. Não, mas pelo menos permita que as pessoas que estão à sua volta
Saibam aquilo que você é muito bom, mas aquilo que você não é. E mais do que tudo, peça ajuda para elas, porque muito provavelmente você vai encontrar pessoas que são muito boas naquilo que você não é e outras que não são boas naquilo que você é. Por que a gente não faz esse match, então, e se ajuda? Mas eu só consigo fazer isso quando a vulnerabilidade está presente, porque aí eu tenho liberdade para dizer não sei, eu tenho a liberdade para falar que eu não sou bom nisso, que eu preciso aprender mais sobre isso, eu tenho a liberdade de pedir ajuda para você, eu tenho a liberdade de cometer um erro e pedir desculpas. Então, isso é vulnerabilidade. Então, preciso ter autoconhecimento, vulnerabilidade, aí eu me torno uma pessoa autêntica. Cara, aí a autoconfiança começa a estar mais presente na minha vida. E essa autoconfiança vai me permitir confiar mais nas pessoas. Legal. E isso você está falando, e eu estou lembrando agora que eu conversei com alguns alunos e falei, eu preciso do feedback de vocês sobre a prova, como foi, quais os pontos positivos, quais os pontos negativos e o que nós podemos melhorar. Pronto. Né? Porque se eu fosse um cara que achasse que eu sei tudo, eu ia falar, não, o que eu montei está tudo certo. Aí a responsabilidade é sua se não deu certo. Não, a gente cresce junto, o projeto é nosso. Né? Então, mas eu falo, o feedback ele é importante. Total. Né? A confiança, eu falo, a confiança é importante. Eu falo, é um relacionamento. Treinador e aluno é um relacionamento. Exatamente. Se você não confiar, e eu sempre falo, confia no processo. Né? Confia no processo. Eu estou segurando na sua mão. E todos que correram neste final de semana, eu escrevi o seguinte para ele. Nós estamos juntos. É isso. Né? Nós estamos juntos, porque eles precisam entender que tem alguém que confia e eles precisam confiar também. Né? Então, eu acho que essa questão que você colocou, a gente aceitar a forma que a gente acaba lidando com as coisas e pedir ajuda. Marco, você é muito bom nisso, cara. Teria como você me ajudar? Né? E eu ter essa humildade, eu ter essa vulnerabilidade de entender que a gente, como você diz no livro, né? A gente sabe muito menos do que a gente acha que sabe. Né? E aí, para finalizar, eu queria aqui ler um relato do livro. Diz o seguinte, pai dedicado de 5 filhos. Geraldo era um pedreiro muito conhecido no bairro e respeitado como pessoa e profissional. Por não saber escrever direito, quando alguém lhe pedia um orçamento de reforma ou construção, ele improvisava algumas palavras e números numa folha de papel e, ao entregá-lo, precisava traduzir o conteúdo para o cliente. Alguns de seus clientes eram pais de amigos de seu filho caçula. Essas crianças comentavam em tom de ironia sobre a dificuldade que seus pais tinham de entender o que Geraldo escrevia. Incomodado com as brincadeiras, assim que aprendeu a ler e escrever, o filho caçula disse a Geraldo, pai, agora que eu sei ler e escrever, eu posso ajudá-lo a fazer orçamentos mais bonitos. O que o senhor acha? Ao que Geraldo, feliz e orgulhoso, mas ciente do principal motivo da oferta do filho, respondeu, filho, muito obrigado, eu aceito, mas quero que saiba uma coisa importante. As pessoas não me contratam por causa da qualidade dos meus orçamentos. Elas me contratam porque confiam em mim e porque busco cumprir o que foi combinado. Elas confiam que a minha palavra vale mais do que aquilo que está escrito num pedaço de papel. Por isso, se você quiser ser próspero naquilo que você faz, conquistar respeito das pessoas, faça com que suas atitudes acompanhem suas palavras. Construa as relações de confiança com elas. Geraldo Fabossi, meu pai, infelizmente não está conosco, mas deixou essa preciosa lição de vida para o seu filho caçula, eu, Marco Fabossi. Aí você me quebra, né? É uma história... O seu livro ele é recheado de histórias, tem metáforas, você falou sobre metáforas, eu gosto muito de Pablo Neruda, mas essa história eu achei muito interessante. Né? Você ali, garoto, com vergonha, porque
de certa forma, debochavam que o seu pai não sabe escrever. E por que eu trouxe essa história para você? A dona Terezinha, ela não sabe escrever nem ler, até hoje. E ela me manda áudio e às vezes liga. E ela sempre pegou ônibus pela cor, né? E quando ela vai receber alguma coisa do correio em casa, ela tem muita dificuldade em escrever o nome. E aí eu ensinei ela, eu falei assim, dona Terezinha, mãe, vem cá. O rapaz lá do outro lado, ele não sabe que a senhora não sabe escrever. A senhora vai pegar a caneta e vai fazer um risco. É sua assinatura. Ninguém precisa saber. Então a história do seu Geraldo é uma lição para todos nós, Marco. E você, com todo o seu conhecimento, com toda a sua sabedoria, eu não falei, mas ele é autor também do livro Coração de Líderes. O Fator Confiança, que é um livro que vocês devem comprar, tem lá no Amazon um preço super baixo, menos que um pão de queijo e um cafezinho no aeroporto. Eu queria que você comentasse sobre essa situação que você vivenciou com seu pai. Cara, bom, obrigado por trazer essa história. Me emociono. Sempre que eu conto ou que alguém fala dessa história, meu pai já não está mais com a gente, né? Foi embora em 2008. Mas é isso, cara. Eu tinha essa vergonha do meu pai fazer os garranchos dele lá para entregar para os clientes e os meus amigos ficavam tirando sarro, né? Ironizando, brincando, né? E a gente já tinha máquina de escrever. Essa máquina de escrever está em casa hoje, no meu escritório, inclusive, né? Legal. E eu ofereci para o meu pai, mas ele se tocou que era muito mais por mim do que por ele que eu estava fazendo isso. Mas ele, numa boa, porque ele falou, cara, filho, não tem problema, né? Não falou isso, mas ele falou, ó, faz o seguinte, cara, eu quero, mas aprenda uma coisa na vida. Honre a sua palavra. Aquilo que você fala tem que valer mais do que aquilo que você escreveu, né? A assinatura no papel pode valer alguma coisa e vale, mas a sua palavra tem que valer mais. Desse jeito você vai abrir muitas portas na sua vida, você vai ser próspero naquilo que você fizer e vai construir relações de confiança com as pessoas. Então, essa foi um legado, né? Eu sempre digo que, não é minha essa frase, é de um amigo meu, Cristiano Franco. Ele fala, legado é o que você deixa nas pessoas, herança é o que você deixa para as pessoas. Então, meu pai, mesmo como pedreiro, deixou algumas coisas para nós, filhos, somos 5 filhos. Mas o mais importante é o que ele deixou em nós, que foi esse legado, que eu espero ter deixado aqui hoje, né? Na nossa conversa, em você, nas pessoas que estão ouvindo e vendo a gente, um legado, algo que te ajude a sair dessa conversa melhor que você entrou e que te faça pensar e refletir e fazer diferente a partir daqui, né? Legal. Você sabe que você foi indicação de um grande amigo que esteve aqui, Rafael Zobaran, organizador da maior corrida de montanha do Brasil, né? E ele que indicou você. E aí, quando eu comecei a assistir os seus vídeos, eu confesso que eu tenho um certo preconceito com coach. Normal, viu? E aí, na hora, eu liguei para ele e falei assim, Rafael, eu sinto uma verdade, uma sinceridade nesse cara, em tudo que ele fala, que eu vou chamar ele de coach raiz. Não coach do século XXI, né? Porque tem muito coach aí que a gente sabe que quer trabalhar só automotivação. E eu acho muito interessante. Depois vocês podem acompanhar Marco Fabossi no Instagram, tem no YouTube. Mas ele sempre, depois da corridinha, ele tem ali uma história para contar, uma experiência, e vocês vão encontrar muita verdade, vão se identificar muito. Foi por isso que eu falei, eu quero levar esse cara na montanha, né? Porque eu vejo ele como um treinador de corrida, eu vejo ele como um treinador de corrida de rua, treinador de corrida de montanha, treinador de natação, de mountain bike, seja qual modalidade for, porque o fator confiança, para quem compete, para quem corre, para quem é amador, ele é muito, mas muito importante. Tão importante quanto o treinamento físico. E eu falo que quando você
sabe do que você é capaz, você fez, você treinou, você concluiu a jornada, a confiança ela vai estar presente. Então, trazer você aqui, com certeza tem um grande legado e ficará um grande legado nas pessoas, Marco Fabossi. Gostaria que você deixasse as suas redes sociais, uma última palavra aí para os nossos ouvintes, as pessoas que acompanham e que assistem o Na Montanha, né? E compre o livro, o Fator Confiança. É um bom livro, apesar do autor. É um bom livro. O livro é sensacional, vou pedir para você autografar ele aqui. Legal, com certeza. Né? E é isso. Joia. Bom, primeiro agradecer a todos e todas que ficaram com a gente até agora, né? Eu não sei se vai editar esse negócio, porque ficou longo. Não, mas tá tranquilo. Obrigado por vocês estarem com a gente aqui. Espero, como já falei, ter trazido algo aqui que possa te fazer, pelo menos, refletir sobre como melhorar um pouco mais a confiança na sua vida, no seu entorno, para que as suas relações sejam relações que realmente façam sentido, relações que sejam boas e prazerosas e construtivas para você e para as pessoas que estão ao seu redor, né? Seja na sua casa, com seus amigos, no trabalho, né? O livro fala muito sobre liderança, então se você é líder, te convido a adquirir o livro, faz muito sentido. E se você não é, né, lembre-se que você não é líder só porque tem uma posição, mas porque você influencia positivamente a vida das pessoas também, onde quer que seja. Então, fica aí o convite. Agradeço a você, Zulu, por não me conhecer, mesmo não me conhecendo, né, ter depositado essa confiança em mim para eu poder estar aqui numa coisa tão significativa, né, para todos que estão vendo e ouvindo, e para você, eu vi todos, não todos, mas vi alguns dos episódios, vi o cuidado que você tem com isso, vejo aqui o cuidado que você tem em fazer isso. Eu sei que é uma coisa muito importante para você, então obrigado por me permitir participar desse negócio tão importante para você também, e espero de alguma maneira ter honrado a sua confiança. Obrigado de coração. Com certeza, Marco. Eu, como treinador, né, eu falei para os meus alunos que criei o podcast para uma extensão de conhecimento, mas não fica somente para os meus alunos, fica para vários amigos, alunos de outros treinadores. E quando você fala sobre liderança, sobre líder, né, todo treinador ele é um líder. Né? Todo treinador, e aqui eu tive com certeza um aprendizado contigo muito importante em não reforçar pontos que vai colocar mais pressão. Né? Tem que ter, tem que fazer, tem que ser assim. Então muitas vezes a gente, como você disse, a gente tem que assumir que é vulnerável e aprender. Eu acho que o mais importante da vida é você estar disposto a aprender, e cada pessoa que passa aqui a gente aprende um pouco. Você falou sobre editar, a gente está com quase 1h30. Quando o assunto é bom e o papo é bom, eu não tiro nada, eu só coloco a vinheta no início e no final, porque eu sou consumidor de podcast, né? E também. Quando o assunto é bom, eu tô ali lavando a louça, assistindo, ouvindo, e passo 1h, 1h30, 1h40, e tem muita gente que fala para mim: pô, Zulu, só deu 1h20, eu queria ouvir mais, eu queria aprender mais. E com certeza o nosso episódio aí, nós estamos aproximando do episódio 50, né? E as pessoas com certeza irão curtir muito o ensinamento que você nos deu aqui, um ensinamento de vida, né? Que serve para a empresa profissionalmente, serve para o esporte, para a sua recreação, serve para a vida no dia a dia, essa verdade, essa confiança, que há necessidade cada vez mais de eu confiar nas pessoas. E como você falou, a gente vai lembrar das decepções, mas a gente não vai lembrar do tanto que deu certo. E, na verdade, nesses meus 44 anos, deu muito mais certo do que errado, né? E eu continuo confiando nas pessoas. Você falou sobre palavra, eu tomo conta de algumas coisas do meu pai. E meu pai sempre fala assim: ei, pega a assinatura. Eu falo: pai, minha palavra vale mais do que a assinatura. E já teve situação de pessoas se aproveitarem que não tinham papel assinado e
faz parte. simplesmente deixar eu decepcionado. Mas eu continuo confiando nas pessoas. Eu falo assim, olha, esse papel aqui ele é importante, mas o que eu falar para você, você pode ter certeza que eu vou cumprir. Tá? Então, eu continuo confiando nas pessoas, eu continuo acreditando nas pessoas, assim como você, assim como o ensinamento do seu livro, que trouxe um conhecimento riquíssimo para mim. Cara, obrigado. Obrigado mesmo, de coração. Deus abençoe. Pessoal, é isso aí. Na Montanha, Marco Fabossi, o Fator Confiança. Estúdio Voz, na técnica, Matheus. Valeu, pessoal. Valeu. Obrigado, gente. Eu quero fazer um agradecimento especial aos nossos patrocinadores. A Autoescola Ideal Suzano. São 27 anos de comprometimento e respeito. Entre em contato pelo 11 9811 27 537. E a LA Studio. Você que é fabricante de roupas e quer ter suas estampas exclusivas para suas peças, a LA Studio vai atender você com exclusividade e excelência. Entre em contato pelo 11 99 23 36 265. A Colmeia Print oferece soluções de impressão e serviços para comunicação visual nas áreas de ponto de venda, mídia exterior, materiais para eventos e ações de merchandising em geral. Oferecemos assessoria no desenvolvimento de peças e campanhas nas diversas mídias, suportes, acabamentos e tipos de instalações que esses segmentos necessitam. Acesse www.colmeiaprint.com.br. Quantas emoções cabem numa foto? A Foco Radical tem a resposta para os seus momentos inesquecíveis. Acesse www.focoradical.com.br. A Equilíbrio Esporte, a sua loja da alta performance. Se você busca superar os seus limites, encontrar equilíbrio e viver uma vida ativa, seja bem-vindo a Equilíbrio Esportes. A loja que compartilha sua paixão pelo esportes está pronta para te levar além. É isso, acesse www.equilibrioesportes.com.br ou pode chamar no WhatsApp no 11 26 25 29 99. E se você quiser ter um belo desconto, use o cupom Na Montanha 10 e tenha 10% de desconto nas suas compras.